Olá, boa noite, queridos e queridas, irmãos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, não é mesmo? Deus os abençoe grandemente. Já passamos o dia, já oramos, buscamos a presença do Pai, né? Agora nós vamos dar início ao nosso estudo do livro de Eclesiastes. Hoje eu estarei falando do último capítulo do livro de Salomão, né? O livro de Eclesiastes. E vou falar do capítulo de número 12, é o último capítulo do livro de Salomão. Eu gostaria muito que você, que está chegando novo, se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá certo? Depois você vai ver uma mãozinha, aquela mãozinha que eu sempre digo para vocês, clica nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha aí, para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu venho sempre trazer aqui para vocês, tá bom? Eu venho sempre trazer a palavra deixada pelo salmista, né, pelo pregador Salomão, né, pelo salmista Salomão. Ele que escreveu o livro todo de Eclesiastes, né? Então, ele vem deixando um alerta para a gente, ele vem deixando um alerta para que a gente possa prestar atenção e procurar ver o que é certo da gente fazer, o que é agradável para Deus, o que vai chamar a atenção de Deus quando nós fazemos o que é certo, tá bom? Então, alegrem os corações de vocês e vamos dar início ao nosso estudo. Eu vou começar iniciando o versículo de número 1, vou ler até o final, tá? E depois eu vou ler a explicação que tem na Bíblia e também vou falar mais alguma coisa, como eu sempre falo para vocês. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Todas as noites eu venho aqui e simplesmente esqueço de me apresentar para vocês. Para vocês novos que estão chegando, né? Apesar que eu creio que as pessoas que aqui já se encontram, que convidou você para participar desse grupo, né? Certamente falou o meu nome, né? É Elizabeth que faz, então, essa live falando sobre capítulos, né? Sobre livros escritos por alguns homens, né? Alguns pregadores da Bíblia, né? Mas é a palavra verdadeira de Deus. São fatos que aconteceram no passado, que são real, tá bom? Então, são coisas que vêm iluminar as nossas vidas para que a gente possa buscar mais a Deus, tá certo? Buscar mais a Deus e ter a certeza que Ele é conosco todos os dias das nossas vidas. Então, vou dar início, pega a sua Bíblia e me acompanhe, por favor, tá bom? Diz assim, ó, sobre a mocidade. Aqui ele vem falando sobre os jovens, tá? A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Que enquanto estão novos, muitos não pensam em nada, só querem saber de se divertir e outras coisinhas mais. Mas então, deixa eu ler aqui. Vamos dar início então, preste atenção. Versículo 1, capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. No versículo 2 diz que antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem.
Como também, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Versículo 6. Antes que se rompa a corda de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou o povo sabedoria, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Compôs, tá? Eu li errado aqui. Compôs muitos provérbios. Então, todo o dever do homem. Vamos saber quais os deveres do homem. Então, no versículo 10, diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Prestou atenção nisso? Porque Deus há de trazer o juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Vamos dar continuidade aqui. Então, vou ler aqui a explicação, o que está dizendo aqui, tá bom? Vou ler aqui. Diz assim, ó, no versículo 1 e 7, tá falando, no versículo 1 fala: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. E aí no versículo 7 diz que e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui, a palavra faz lembrar que somente não é somente no pensar esporadicamente em Deus. Não devemos só pensar uma vez ou outra em Deus, e sim ter uma disposição contínua para lhe obedecer. Você está entendendo? Então, diante disso, felizes são os que devotam ao Senhor sua vida por completo, desde a infância até a velhice. E felizes são os que apreciam a bondade e a fidelidade divina, ou seja, a fidelidade e a bondade de Deus, pois são capazes de sacrificar suas vontades com fé e amor a Ele. Porém, o último desejo de muitos jovens é buscar a presença do Altíssimo. Por isso, levam uma vida desestruturada e têm um prognóstico de dores e tristeza para o futuro. Isso aqui ele está se declarando aos jovens. Preste atenção. No versículo 13 desse mesmo capítulo 12, diz assim, que Salomão faz uma avaliação da sua vida e conclui que a síntese de tudo está no temor. Um relacionamento correto com Deus consiste em submeter aos seus mandamentos. Quem não respeita o Senhor também não cumpre suas leis, que são o caminho para a felicidade plena do ser humano. Portanto, buscar ser feliz por outros meios não passa de ilusão. A pessoa
temente a Deus tem prazer em seus dias, e sua alma é livre de sensação de que lhe falta algo, pois o Senhor o enche da maior necessidade do ser humano, o seu espírito. Está prestando atenção? Então, deixa eu falar aqui com vocês agora. Vamos lá no esboço aqui que eu fiz, tá bom? Aqui nós vamos falar, no capítulo 12, a gente fala, aqui nós vimos falar, né? Vamos falar da mensagem final. Qual a mensagem final? A mensagem final do salmista na casa do pregador, no caso, na igreja, vamos supor assim, tá? Qual é a casa do pregador? É a casa de Deus, onde o bispo, o pastor e outras pessoas estão ali pregando a palavra. Nesse caso aqui, Salomão, ele escreveu esse livro, ele fez lembrar aos jovens, nessa parte aqui, no capítulo 12, ele fez lembrar aos jovens que não é só viver bem, você entende? Ainda que o jovem esteja cheio de força, né, cheio de vigor e capaz de buscar com Deus e muitos aprendizados, a valorização deve ser sempre, como é que eu vou dizer? Deve ser sempre melhor para a gente ganhar os nossos dias, né? É melhor para a gente se achegar ao dia em que a nossa velhice vai chegar. Então, quando nós estamos jovens, nós não pensamos que vamos ficar velhos, né? Que a velhice está para chegar. E que nós vamos precisar de alguém da família, de alguma pessoa para nos ajudar, né? Então, ele estava aqui referindo aos jovens, que enquanto eles estão jovens, estão cheios de vida, cheios de vigor, então ele está referindo que os jovens não pensam no dia do amanhã, não pensam que vão ficar velhos, não pensam que vão chegar à morte também. Você entende? Então, Salomão, nesse versículo de número 12 aqui, no versículo de número 12, ele diz: E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros e muito estudo é enfado de carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus. O que ele está falando aqui? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se os jovens procurassem entender, soubessem que iria morrer, vamos supor assim, por exemplo, vamos supor que eu alguém perguntasse assim: você sabe o dia que você vai morrer? E aí você vai ficar, vamos supor que você fosse morrer daqui uma semana. O que você faria assim dentro desses dias que você sabe que você ainda tem vida? O que você buscaria fazer? Você entende? Então pensa nisso. Aqui a gente está vendo que o salmista, ele tentou provar que a vida sem Deus não tem significado. Você entende? Não tem porquê, né? Agora, quais as vantagens que nós teríamos na nossa vida quando a gente está sem Deus, né? A gente passa tanta coisa. Então, a vida sem Deus, ela não nos traz vantagens. Porque, assim, somente com Deus que nós seremos mais felizes, né?
com Deus nós vamos ter mais saúde, a gente é mais feliz, a gente tem mais paz, a gente tem mais segurança, né? Então vimos que o salmista ele tentou provar que a vida sem Deus tem pouco significado, mas se a gente viver bem, né? Se os jovens, no caso aqui, procurar viver bem, fazendo o que é certo, ele será muito mais feliz, porque ele terá mais, a sua vida prolongará mais, ele terá saúde, terá paz dentro da sua família, terá mais segurança entre os familiares e com Deus, vivendo de um modo certo, você entende? Vivendo de um modo justo. Então, assim, a vida terá mais sentido do que viver no erro, você entende? Porque tem muitos jovens que estão perdidos, porque assim, os pais precisam sair para trabalhar e às vezes precisa deixar o jovem em casa. E aí o jovem, ao invés de procurar fazer coisas úteis dentro de casa, ele entra em contato com um amiguinho de rua, né? Tem muitos que vivem andando, perambulando pelas ruas, e aí esse de rua já envolve aquele que é de uma família direitinha com outras coisas, né? Começa a induzir, né, muitas coisas. E aí aquela criatura começa, aquele jovem começa a usar droga, começa a roubar, a mentir para os pais, a se prostituir, a fazer mais o quê? De usar de coisas ilícitas, você entende? Fazer coisas que não é certo. Então, aqui o salmista, aqui, ele está advertindo que nós sabemos que a vida é eterna com Deus, pois Deus é que é o juiz, né? Ele que dá o veredito, como eu já falei muitas vezes. Então, nós estaremos, quando a gente morrer, nesse caso aqui, os jovens que não pensam, né, que às vezes acontece e se envolve, né, com bandidagem e tudo mais, morrem antes do tempo. Então, quando chegar diante de Deus, esse jovem, essa pessoa, seja ela qual for, ele será julgado por Deus. Haverá um julgamento, você entende? Então, esse versículo de número 12 é um versículo verdadeiro, é uma mensagem que nós precisamos pensar e refletir nela. Não esse capítulo, né, todo, na verdade, o capítulo todo, esse capítulo todo que vem falando sobre os jovens. Não só devemos só os jovens refletir, mas as pessoas de mais idade, os pais, né, até os avós, né, pessoas já com idade mais avançada ainda do que os pais desse jovem, devem alertar ao jovem, buscar a conversar mais com eles. Tá certo que uns não dão importância, né? Fala, pô, vovó é chata, vovó é chata beça, poxa, mamãe é chata, não me deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Mas só que a mamãe, o papai, o avô e a vovó, eles estão preservando a sua vida, dando valor a você, a sua alma, para Deus. Então, ele está te ensinando a buscar o que é certo, fazer o que é certo. Então, um jovem, ele deve obedecer não só os pais, as pessoas de mais idade, mas aquele que é o Altíssimo, ao Deus, buscar mais em Deus. Por isso que é bom que os pais coloquem as crianças já de novinho a participar de coisas na igreja, né? De eventos na igreja, de buscar na igreja a aprender da palavra de Deus, né? Não só na igreja, mas em casa os pais devem influenciar, exortar essa criança, esse jovem, desde pequeno, mostrando o caminho da sabedoria, que é o caminho do alto, que é o caminho de Deus, você entende? Então, se eu fosse você, eu escreveria numa folha, é bom que se escreva numa folha, quais são os deveres de um jovem,
quais são os deveres de um homem? Quando eu falo de um homem, não estou falando do homem em si, do sexo masculino só. Estou falando de um modo geral, homem e mulher. E o jovem também, quando estou falando jovem, estou falando de um modo geral, tanto o menino quanto a menina, quanto o rapaz ou a moça. Então, escreva todos os deveres que você acha que são os deveres de um jovem e busca mostrar ao papai, à mamãe, à vovó, ao tio, o pastor, não sei, uma pessoa de mais experiência, para que essa pessoa possa te ajudar naquilo que você não teve muita compreensão, você entende? E aí você vai pensar e refletir em cima daquilo que você escreveu e daquilo que foi explicado para você. Às vezes nós não temos muita sabedoria, e aí a sabedoria nós devemos buscar numa pessoa mais experiente, e porque essa pessoa experiente também busca em Deus, e você também buscar em Deus. Falar, Senhor, me dê sabedoria para me entender quais são os meus deveres como jovem, o que eu devo fazer para que eu não venha envergonhar os meus pais, a minha família, nem diante da sociedade, envergonhar a sociedade, ao meu país. Então pensa nisso, porque a rotina do dia a dia, ela só tem sentido nas nossas vidas quando Deus está presente, você entende? Quando Deus está presente. Como é que eu vou dizer isso assim? Assim, nós não conseguimos buscar o sentido da vida somente em nós mesmos, você entende? O sentido da vida, ela vem quando nós buscamos a Deus para que Deus possa nos dar a salvação, para que a gente possa, no futuro, né, mais para frente, na nossa velhice e tudo mais, as coisas que acontecem para a pessoa, seguir no reino de Deus. Em vez de ir para o inferno, né, viver lá no inferno, a pessoa vai para o paraíso, para o reino dos céus, né? Então, quando nós lembramos que Deus é amor, né? Deus é amor. Nós devemos lembrar que Deus é amor, que Deus é... O que mais que Deus é? Deus é amor, Deus é bondade, né? Deus é o que? Humildade, Deus é santidade, né? Então, devemos lembrar, porque Deus é tudo isso, né? Por que Deus é o que para mim? O que Deus significa para mim? Poxa, Deus significa amor, Deus significa humildade, Deus significa paz, Deus significa saúde, Deus significa justiça, Deus significa amor, né, que eu já falei, significa santidade, né? Então, quando Deus disse que aquele que Deus falou assim, aquele que me obedecer, né, que me obedece, eu guardarei e protegerei, né? Como diz lá no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Deus vem nos dar, quando nós estamos com Ele, nós recebemos descanso, você entende? Então, nós devemos pensar nisso, né? Pensar nisso. E buscar se aproximar cada vez mais de Deus. Aí você vai me perguntar assim, mas meu Deus, eu busco me aproximar de Deus. Até eu, às vezes, falo comigo mesmo, eu falo assim, Senhor, eu busco tanto me aproximar do Senhor, o que mais eu preciso fazer para ter mais e mais do Senhor? E aí Deus responde no meu íntimo assim, Elizabeth, você precisa ler mais a minha palavra, você precisa orar mais, você precisa ter mais fé, porque a oração é que vai fazer com que o meu espírito fique cada vez mais contigo, cada vez mais dentro de você. Então, quando nós nos viramos para Deus,
Deus se vira para a gente, você entende? Então, o Senhor, Ele espera, o Senhor nosso Deus, Ele espera que a gente possa viver mais em fé, cada vez mais em fé, que a gente possa ter mais paciência, né? Que a fé, junto com a paciência, é que faz a gente alcançar todas as promessas, todas as coisas que nós desejamos. Assim fala a palavra de Deus aqui na Bíblia, assim fala aqui, né? Na Bíblia aqui, em tudo que nós já lemos aqui, fala aqui na palavra dele, você entende? Então, tem mais de 1000 promessas aqui na palavra de Deus. Então, quando nós buscamos a Ele, Ele responde a gente no nosso íntimo. A gente tem a certeza, a plena convicção que Deus é com a gente. E por mais dificuldade, por mais problemas, por mais coisas que tentam te carregar para te botar no chão, te botar para baixo, Deus não permite, porque quando Ele vê que você está caindo e você o busca, Ele então te levanta. Ele te levanta e faz você crer, né, de novo na palavra dele, saber que Ele é Deus. Então Ele te renova, Ele renova o nosso espírito, você entende? Então busque a cada vez mais estar na presença do Pai. E você, jovem, busque no papai, na mamãe, as experiências. O que você não souber, pergunte. E se for coisas relacionadas à palavra de Deus, pergunta ao seu pastor, ao seu mentor, a pessoa que está ali te mostrando o caminho da verdade. Porque o caminho da verdade é só Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Ele é a nossa única esperança. Então, façamos o que é bom para que a gente possa receber com excelência aquilo que Deus quer pra gente, tá bom? Então, amanhã eu venho com vocês. Nós já encerramos o nosso livro de Eclesiastes, né? O livro de Salomão. Amanhã nós vamos dar início, então, ao livro de... Esse livro de Eclesiastes foi um livro também escrito pelo pregador, né, Salomão. E amanhã nós vamos também dar continuidade com o livro de Cantares, que também é de Salomão, que foi um homem muito sábio, que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu ele sabedoria, entendimento e tudo mais, e tornou ele um homem riquíssimo, tá certo? Então, amanhã eu venho com vocês falar sobre Cantares, tá bom? Deus os abençoe grandemente, fiquem firmes com Jesus, né? Tem dia que eu sei que tem dia que a gente está mais para baixo, né? E aí dá vontade da gente desistir, mas quando você vai buscar na palavra, Deus te fortalece de novo e te levanta. É assim que Ele faz comigo. E eu tenho certeza que fará com você também. Quando você se vê caído, quando você se vê para baixo, quando você se vê com desânimo, busque em Deus para que Ele te anime e te faça você andar em pé. Você entenda? Não rastejar, mas se colocar de pé, se posicionar diante da palavra dele. Então, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe grandemente. Tchau.